RTV Notícias. Oferecimento Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. Uniaselv e Rap Ponto. Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 4 de novembro de 2019. Hoje é dia de aniversário de emancipação político-administrativo do município de Criciúma. Claro, a comemoração é no 6 de janeiro. É que quando nasce de fato o município. É como se estivéssemos comemorando hoje o dia em que completamos 18 anos, o dia da emancipação. Hoje é uma data da emancipação do município de Criciúma. O aniversário e a celebração dos 140 anos de colonização acontece no próximo dia 6 de janeiro. Começamos a semana com tempo instável, chuvas em Criciúma. Começamos o programa a partir de agora, muitas informações para você. Começamos conferindo alguns dos principais destaques desta edição. Casan lança a 5ª edição do seu programa de recuperação de créditos, o Zero Dívida, com o objetivo de regularizar débitos de clientes. Criciúma celebra hoje 94 anos de emancipação político-administrativa. Preparativos para o aniversário de 140 anos, em 6 de janeiro, estão a todo vapor. Após mais um empate, Tigre está na porta da Série C para 2020. Seminário na Assembleia Legislativa define metas para valorização de produtos agrícolas. Com essas e outras informações, está no ar a edição de hoje do seu RTV Notícias. Segunda com chuva, começo de semana, começo de mês. E Criciúma nascesse menina, em teu berço plasmado em carvão. Hoje és capital do trabalho e o orgulho de nossa nação. Bonita, boa. Salve, salve, Criciúma, salve, salve, Criciúma de aniversário hoje. Tu sabe que Criciúma deveria, em vez de ser o aniversário em 6 de janeiro, deveria mudar esse para esse feriado de Então, 6 de janeiro é muito comum, tá, lá no meio das férias, primeiro que ninguém tá, 1º de janeiro tá com nada. Todo mundo quer ir para a Praia do Rincão, quer ir para as praias aí do litoral, porque é muito calor, 30, quase 40 graus geralmente no início de janeiro, e ninguém quer saber de celebrar a data de Criciúma. Mas a data de Criciúma bem que poderia ser celebrado hoje, 4 de novembro, que é a data da sua emancipação de Araranguá, né? Ainda bem que é de Araranguá. Pior se fosse de Tubarão. Mas olha, João Paulo. Boa. Ainda bem que Araranguá. Um beijo do povo de Araranguá. Tanto que Araranguá quer colocar um candidato aí agora, né? Para ser prefeito de Criciúma, né? Sim, o Jorge Bueira. Jorge Bueira. Tu vê que Araranguá não quer largar Criciúma, né? Quer largar Vou colocar um candidato a prefeito que é aqui de natural de Araranguá para ser prefeito de Criciúma. Boa. Araranguá até que passa ainda, que não passaria Tubarão, acho. Tubarão não, pelo amor de Deus. Tubarão deixa o Moisés lá. Né? Siderópolis já passou? Siderópolis já passou. Pô, Siderópolis nós temos dois, né? O Clésio e o Ricardo, né? Prefeito e vice, hoje são de Siderópolis. São de Siderópolis, né? Aí diz o alemão assim, não, agora eu vou terminar minha reeleição agora, e na próxima vou ser candidato em Criciúma. Em Criciúma. Faz parte. Olha, mas tudo é festa, eu acho que tudo é festa, e Criciúma está de festa hoje, está de parabéns. Mas a nossa tristeza ainda continua sendo o nosso time, né, João Paulo? Que coisa, né? Que situação que encontra o Criciúma. E hoje eu trouxe assim, uma homenagem para a gente lembrar, veja bem, para a gente lembrar do que foi o Criciúma há alguns tempos atrás. Coloca no ar aí, Sandro Freitas, eu tinha um vídeo aqui, te mandei um vídeo. Esse o Ney tinha que reproduzir aqui. Vou mandar pro Ney também, tu viu? Já viu esse vídeo aqui? Ó, Criciúma caindo, ó. Do passado, e escreveram seus nomes na história.
Ó tricolor predestinado a um presente e futuro de glórias. Salve, ô Criciúma, no esporte nacional. Salve, ô Criciúma, de patrimônio imortal. Na hora da decisão, numa só voz grita feliz o meu povão. Criciúma, Criciúma, nosso clube de amor, alma, garra e coração. Criciúma, Criciúma, nosso clube de amor, alma, garra e coração. Éramos felizes, não sabíamos. Olha só que mais, né? Que coisa linda, né? Que momentos vividos já. Que vivemos no Criciúma, né? Mas olha, só pedir assim, ao nosso torcedor, vamos orar, vamos rezar, vamos pedir para todos os santos que for possível para que amanhã o Criciúma consiga uma vitória e ainda tenha uma esperança de sair dessa fase negra, dessa zica que ficou sobre o estádio Heriberto Wilson e não quer sair. Eu volto amanhã. Voltamos amanhã com muito mais imagens do Criciúma, com muito mais informações do Criciúma, né? O hino de Criciúma, de fato, bacana, né? O Ney começou aqui o programa cantando o hino de Criciúma, todos nós temos que nos orgulhar. É uma cidade de que a gente se orgulha muito, né? Muito, muito. É uma cidade que traz muito orgulho pra gente. Muito né? feliz, né? Os que nasceram aqui, os que não nasceram aqui. Eu estou há 20 anos aqui, adoro o Criciúma. Eu nasci no bairro da Boa Vista ali, com muito orgulho. E olha, muito feliz aqui, não existe, já virei esse mundo, mas não existe cidade melhor do mundo para se viver. Bom, vamos em frente com o nosso RTV Notícias. A Vanessa Amando tem uma informação, a Casan está de olho aí nos inadimplentes, ela precisa fazer caixa, precisa buscar dinheiro, está anunciando aí o dívida zero. Como é que é, Vanessa, por favor? João Paulo Messer, o programa Zero Dívida da Casan, a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, vai renegociar débitos em até 60 meses. A Casan aproveita o início da Semana Nacional de Conciliação, que está sendo realizada a partir desta segunda-feira, dia 4, para lançar a 5ª edição do seu programa de recuperação de créditos, o Zero Dívida. Aos interessados, a adesão pode ser formalizada em uma das agências da Casan até o dia 30 de dezembro deste ano. O objetivo é incentivar a regularização de débitos de clientes ativos e inativos. O pagamento poderá ser realizado em cota única, com isenção total de juros ou ainda através de parcelamentos que podem ser de até 60 meses. Nesse caso de parcelamento, será com isenção escalonada de juros. Para aderir ao Zero Dívida com a Casan, é necessário apresentar documentos pessoais, como carteira de identidade, CPF, ou uma procuração para representação do usuário e o número da unidade consumidora. É uma boa oportunidade para fechar o ano sem dívidas, João Paulo. Obrigado, Vanessa Amando, trazendo informações do nosso jornalismo, sempre aqui na abertura do programa. A gente faz um rápido giro com algumas das principais notícias. Daqui a pouco tem Silmar Vieira com o Agro News. Já já você tem aqui também a Letícia Zanini. Hoje é segunda-feira, dia de pensar liderança. Agora o repórter Vinícius traz informações para a gente sobre a reforma administrativa que deve mudar a estabilidade dos servidores. Como é que é, Vinícius, por favor? Sim, João Paulo Messer, o presidente Bolsonaro disse que está quase tudo pronto para a apresentação da reforma administrativa ao Congresso e que o governo estuda mudar a estabilidade dos novos servidores públicos. De acordo com o presidente da República, para algumas carreiras típicas de Estado, entretanto, esse direito seria preservado. Segundo ele, e fala do presidente Jair Bolsonaro, não dá para formar, por exemplo, um sargento, um capitão das forças especiais e depois mandar ele embora. Tem que ter formação específica para aquela atividade, bem como outras dos servidores civis. Atualmente, os servidores públicos estatutários têm direito à estabilidade no cargo após 3 anos de atividade. Na próxima semana, Jair Bolsonaro pretende ir ao Congresso e entregar novos projetos para serem analisados pelos deputados e também pelos senadores. Ele não detalhou, entretanto, qual reforma será apresentada primeiro. Ainda, um novo pacto federativo entre estados e municípios é prioridade para o governo e deve também ser proposto em breve. De volta com você, João Paulo. Obrigado, Vinícius.
Essa questão do serviço público é necessário que a própria categoria contribua para melhorar a sua imagem. Se não vejamos, hoje nós temos, infelizmente, uma imagem ruim do serviço público, do servidor público por si. Na verdade, nós temos excelentes servidores públicos, categorias e segmentos que trabalham muito bem. Há, entretanto, em meio a eles, um grupo que apenas quer reservar privilégios, buscar aumentos salariais e, muitas vezes, sequer trabalhar. Ou quanto menos trabalhar, melhor. Por isso, eu particularmente defendo a meritocracia no serviço público. Precisa ter um estímulo, estabilidade sim, para determinados momentos, isso é muito importante. Mas a estabilidade, se mal utilizada de forma errada, ela acaba provocando uma acomodação que é ruim para o serviço público como um todo. Então, a imagem do serviço público fica muito prejudicada. É necessário que se trate isso na medida exata. Estabilidade não pode significar jogar-se nas cordas, ficar o acordo. Precisa sim ter meritocracia no serviço público. Vamos agora às informações do Criciúma, que só empatou em casa, joga amanhã. Matheus Mastella, vamos ver o que o Matheus Mastella tem para nós de informações do Criciúma. Diga aí, Mastella. Mais uma vez o Criciúma Esporte Clube decepcionou seu torcedor, imprensa, direção, enfim. Mesmo com uma grande chegada no estádio Heriberto Wilson, onde muitos torcedores fizeram uma recepção de gala para os jogadores do Criciúma Esporte Clube. E olha que o time, meus amigos, está na penúltima posição da Série B, com o risco quase que impossível de escapar da Série C na próxima temporada. Os torcedores receberam os jogadores de forma espetacular, mas o Criciúma Esporte Clube não conseguiu fazer desta energia que tinha fora de campo em um bom resultado dentro das quatro linhas. Para ter uma ideia, saiu perdendo contra a equipe do São Bento. Depois conseguiu um empate na sequência com o Marlon, mas o Criciúma Esporte Clube tem problemas, porque cada vez está mais próximo da Série C em 2020. Técnico Roberto Cavalo, além disso, perdeu o Luiz, lesionado, Andrew da mesma forma, Wesley Foguinho pelo terceiro amarelo e o Criciúma, sem muito tempo, porque já joga nesta terça-feira contra a equipe do Operário fora de casa. Não tem muito o que fazer. Vai ensinar o jogador? Não adianta. Vai pedir para a direção motivar? Não dá mais. O jeito é rezar e acreditar no milagre, que o Criciúma possa escapar aí da Série C em 2020. Se vai dar certo, é muito difícil, mas a gente acompanha tudo aqui na nossa RTV. E traz daqui a pouco no RTV Sport Show, logo depois do nosso RTV Notícias, todas as informações acerca do jogo desse final de semana. Essa torcida que está aí, isso não é a torcida de Série C, me perdoe. O time que está em campo, bom, isso é outro problema. Agora, essa torcida que está aí merece um time de Série B no mínimo. Essa torcida que deu a demonstração no último sábado é torcida que vale a pena você ver, mobilizando, empurrando o time, chegando cedo, mas o time, infelizmente, não ajuda. Vamos agora a um rápido intervalo. Você confere agora a previsão do tempo. Estamos de volta com o nosso RTV Notícias, agora meio-dia, 20 minutos, atualizando muitas informações. Daqui a pouco tem Silmar Vieira, já tem Letícia Zanini, são os nossos colunistas. Falando aqui o Silmar Vieira do Mundo do Agronegócio. A propósito do agronegócio, um seminário da Assembleia Legislativa definiu metas para valorização de produtos através da indicação geográfica. Vamos entender melhor isso que é notícia.
Durante 2 dias, profissionais ligados à agricultura e política rural, empresários, certificadores e pesquisadores se reuniram na Assembleia Legislativa para participar do 7º Workshop Catarinense de Indicação Geográfica. O objetivo foi discutir e ampliar a divulgação dessa certificação como instrumento de valorização e distinção de produtos agrícolas. Indicação geográfica é quando um produto ou serviço é identificado como sendo originário de uma região ou país, porque tem reputação, características ou qualidades vinculadas àquele lugar. Após a identificação geográfica, o produto é protegido legalmente contra o uso de terceiros ou falsificações, por meio de instrumento jurídico regulamentado pelo direito da propriedade intelectual. É uma forma de gerar renda no meio rural, preservar o patrimônio cultural de uma região, promover o desenvolvimento e a organização da produção, criando valor agregado para os produtos locais. Em Santa Catarina, vários produtos já obtiveram ou estão em busca do reconhecimento pelo INPI, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, como os vales da uva Guete, os vinhos de altitude catarinenses, a banana da região de Corupá e o mel de melato da Bracatinga. Palestrantes do Brasil inteiro e do exterior participaram do seminário. No painel de encerramento, este francês, que preside a Associação dos Produtores de Queijo do tipo Comté, falou sobre a importância da indicação geográfica no acordo entre o Mercosul e a União Europeia na visão internacional. Ele também preside uma organização não governamental ligada à indicação geográfica de produtos franceses. As indicações geográficas são extremamente importantes, afirma o francês. Talvez tenham uma importância cultural ainda maior que a financeira. Elas fazem parte das afirmações culturais e os europeus zelam muito por essa proteção das indicações geográficas, para que os consumidores tenham acesso a produtos de melhor qualidade. O seminário encerrou com uma sessão plenária que fez uma síntese das discussões realizadas ao longo dos 2 dias de debates e definiu os próximos passos para o fortalecimento da mobilização em defesa da indicação geográfica dos produtos locais. Nós estamos saindo daqui já com uma proposta de um tratado de cooperação técnica entre Santa Catarina e a França, né, já com os encaminhamentos feitos através deste seminário, para podermos, né, através do intercâmbio, encontrarmos os caminhos, né, para novas indicações geográficas do nosso estado. Santa Catarina tem um potencial, este seminário mostrou que tem um potencial enorme devido ao nosso clima, ao nosso solo, devido às diferenças culturais que nós temos, porque a indicação geográfica ela também agrega a questão cultural e nós precisamos, com muita brevidade, também proteger isso. Agronews, com Silmar Vieira. Oferecimento Cooperja. Silmar Vieira, o que é essa tal de valorização de produtos através de indicação geográfica? Olha, a indicação geográfica, por exemplo, no Brasil, um dos primeiros produtos agropecuários a ter a indicação geográfica de referência foi o vinho da uva Guete, aqui dos vales da uva Guete, região de Uruçanga, Nova Veneza, Cocal do Sul, Pedras Grandes, enfim, a região onde é plantada essa uva, que é uma uva americana, mas dá um vinho de excelente qualidade. Quando você tem a indicação geográfica, por exemplo, o produto fica preservado. Quem já não ouviu dizer que agora não pode mais falar champanhe, tem que falar espumante, né? Você vai falar espumante, não champanhe, porque champanhe só pode ser dado o nome ao espumante da região de Champagne, na França. Isso
acaba dando um valor agregado maior a este produto. O queijo da Serra da Canastra, em Minas Gerais, é outro produto a conseguir a indicação geográfica de referência. E eles já estão colhendo os resultados, porque o valor do queijo também já começou a subir. E se estuda fazer aqui em Santa Catarina com outros vários produtos, como mostrou aí a matéria da Assembleia Legislativa. É importantíssimo que isso se faça, como as maçãs de altitude aqui da região de São Joaquim, como também o nosso queijo da Serra Catarinense e outros tantos produtos que nós temos aqui na nossa região também que deveriam ter essa indicação. É uma questão cultural, como disse a própria matéria. Aliás, matéria que também foi veiculada ontem na estreia do AgroNews, o programa. O AgroNews estreou ontem. Eu ia te cumprimentar pelo AgroNews, o programa. Estreamos ontem o programa, né, de meia hora, das 8 às 8h30 da manhã, todos os domingos. Você vai acompanhar a partir de agora todos os domingos, vai poder mandar aí as suas fotos, os seus e-mails, né? E você vai poder tirar as suas dúvidas também através do nosso AgroNews aqui nos domingos. Para quem não viu, pode dar uma olhadinha no YouTube, no canal da RTV Criciúma no YouTube. Você vai poder ver lá o AgroNews, o programa de estreia de ontem. Para fechar, João Paulo, notícia que saiu no Twitter da ministra Tereza Cristina, ministra da Agricultura, saiu agora pouco antes do meio-dia. Ela não revelou quais as plantas. Quando se fala em plantas, são frigoríficos, né? Mas aí quando ele falou, o frigorífico seria uma rede de frigoríficos. Então, as plantas. 7 plantas de Santa Catarina, 7 frigoríficos de Santa Catarina foram habilitados para exportar miúdos de suínos para a China. Eles têm uma demanda enorme por produtos de suínos. Então, 7 plantas foram habilitadas hoje. A notícia chegou agora há pouco, era por volta de 11, 11h15 da manhã, quando a ministra tuitou isso. Ainda não se sabe quais são os 7 frigoríficos, mas não deve fugir aí de alguns grandes que a gente conhece, né? Entre a BRF, JBS, enfim. Mas pode ter surpresa por aí. A expectativa é de que, inclusive, tenha alguém aqui da região, algum frigorífico de suínos aqui da região habilitado para exportar miúdos de suínos para a China. Esperamos que sim. Como é que é essa indicação, esse mapa? Isso é a opção feita pelo comércio exterior? Que vem dizer aqui. Pela China. É porque tem que ver quem é que habilita aqui. Eles vão pedir uma série de documentos. Quem estiver habilitado dentro desses documentos e com os alvarás sanitários, como por exemplo Santa Catarina é livre de febre aftosa sem vacinação, livre de peste suína, livre de uma série de problemas, tem toda uma série de exigências, atendeu, eles vão escolher por frigorífico. Os 7, coincidentemente, em Santa Catarina, por causa justamente do status sanitário diferenciado do estado de Santa Catarina. Quando a gente fala que é um status sanitário diferenciado e que isso vale para o comércio, está aí o resultado. Obrigado, Silmar. Um abraço. Até amanhã. Nós vamos fazer um intervalo, voltamos em seguida com mais informações aqui no RTV Notícias. Tem a Letícia Zanini pensando liderança, porque hoje é segunda-feira, hoje é aniversário de emancipação de Criciúma. Criciúma vai ganhar um presente bacana, Criciúma vai ganhar todo mundo vai participar do Memorial de Som e Imagem, 140 anos Criciúma. Estamos de volta, agora meio-dia, 31 minutos. Hoje é dia 4 de novembro. Criciúma comemora 94 anos de emancipação político-administrativo. É como se comemorasse, emancipação é o período como se a gente chegasse lá nos 18 anos e comemora toda vez que passa para 18 anos, né? A colonização, de fato, o início de tudo é quando da colonização. Não dá para ignorar o que aconteceu entre esses 94 e o restante dos 46 anos. Não dá para comemorar aniversário agora esquecendo 46 anos de história, não é mesmo? Aliás, 46 anos é um bom tempo e muita coisa foi construída. Ainda do município de Araranguá, dependendo de Araranguá, mas a emancipação acontece no 4 de novembro. Hoje pela manhã, e nós temos imagens aqui, foi feito um evento de lançamento de um projeto de um memorial. Aí estão autoridades que participaram do lançamento deste memorial que aconteceu no auditório da Rádio Eldorado, que é a rádio 73 anos de idade, é a rádio mais antiga aqui da nossa região e que está capitaneando, está puxando isso. A ideia é que todos os veículos participem deste projeto de 140 anos, a construção de um memorial.
memorial. Como é que vai se dar a construção deste memorial? É com a participação de todos os veículos, desde televisão, de rádio, de jornal, agências de publicidade, como aí o Jairton Manique Barreto aparece, o Ney Manique, que é jornalista, historiador, tem a edição de muitas publicações sobre Criciúma, e o evento de hoje pela manhã serviu então para apresentar como vai ser esse projeto, como vai ser essa ideia. A gente ainda vai trazer aqui, inclusive, aí o professor Mário Bellori, que muito escreveu, muito contou sobre a história. Este é o Antônio Colossi, é uma cabeça privilegiada. Antônio Colossi é uma pessoa que tem um arquivo pessoal fantástico sobre a cidade de Criciúma. Ele vai escrever esse projeto todo sobre a cidade de Criciúma, sobre os 140 anos de Criciúma, vai escrever isso em parceria com a Joyce Quadros. Então, o prefeito, aí o presidente da Câmara, Miri D'Agostin, participando desse ato, desta solenidade hoje pela manhã, publicitários como o Arilton Amador, o presidente da Associação Empresarial de Criciúma, Moacir D'Agostin, aí representando a Unesc, o professor Edson Rodrigues, participando também deste cerimonial, a secretária de Educação do município, Roseli De Luca Pisolo, que está diretamente envolvida neste projeto, a representação da Unesc aí, como dissemos, durante esse evento de hoje. O Marcos Vinícius Signor, que é do Eng Plus, e aí no momento em que estou falando, aí o Marcos Signor também explicando, essa é a Joyce Quadros, que com o Antônio Colossi, que aparece aí, vão contar muito da história desse projeto. Então, um projeto muito bacana, e a gente vai ter a oportunidade de falar mais sobre ele aqui também. Agora vamos ouvir o que o prefeito Clésio Salvaro disse à nossa equipe da RTV, do RTV Notícias, sobre o aniversário de Criciúma. Estamos com o prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, neste 4 de novembro, que é o aniversário de 94 anos de emancipação político-administrativa do município de Criciúma. Mas o que nós vamos falar com ele neste momento é a respeito dos preparativos para o aniversário de 140 anos de Criciúma, celebrados em 6 de janeiro, agora de 2020. Prefeito, então, como estão esses preparativos? O que dá para adiantar para a gente? Essa expectativa em torno desse número importante, né? 140 anos. Bom, primeiro para dizer que se estamos comemorando 94 anos de emancipação político-administrativa, que a gente pertencia a Araranguá, é porque antes disso houve a colonização, marcada para o dia 6 de janeiro, a chegada dos primeiros imigrantes italianos, europeus depois, né, lá por volta do ano de 1880. Por isso, então, a comemoração dos 140 anos de colonização da nossa cidade, que é marcado para o dia 6 de janeiro, uma grande festa que vamos fazer no município, mas não vai ser um dia não, vai ser todo ano de 2020 nós vamos comemorar os 140 anos de colonização. Vamos ter aí a inauguração do Parque Centenário, ou Parque Altair Guide, que foi idealizado por ele, aonde está a prefeitura que é bonita, mas que pegou fogo, foi totalmente destruída, e nós a reconstruímos ela na sua plenitude. Hoje está bonita, charmosa, acolhedora, e naquele ambiente ali nós estamos construindo um grande parque que vai levar o nome de Altair Guide. Então, nesses 140 anos nós vamos ter muito o que comemorar. Uma cidade que é a que mais cresce de Santa Catarina, é uma das grandes potências do sul do Brasil, dado a persistência e a personalidade da sua gente, que trabalha, que não desiste, uma cidade que se reinventa em cada crise, ela sabe se sobressair. E por isso nós temos muito mesmo o que comemorar nesses 140 anos. Tem um detalhe que chamou a atenção nessa foto, nessa imagem, né? Nessa entrevista. De fundo aparece a foto do empresário Henrique Salvado, que é tio do prefeito. É bom explicar onde foi feita essa imagem. Essa imagem foi feita na sala da Rádio Eldorado. É um ambiente da Rádio Eldorado, onde é proprietário o empresário Henrique Salvado. Não é no gabinete do prefeito, não. Foi feita essa entrevista da Vanessa com o prefeito, foi feito lá na Rádio Eldorado, que sediou esse evento hoje pela manhã. O professor Mário Bellori também conversou com a Vanessa a respeito desse aniversário de Criciúma. Mário Bellori, que é um dos principais historiadores de Criciúma.
são duas datas realmente muito importantes para Criciúma. O aniversário de 94 anos de emancipação político-administrativa da cidade, comemorado hoje, dia 4 de novembro, e no dia 6 de janeiro, o aniversário de 140 anos da cidade. Para falar um pouquinho a respeito disso, nós estamos com o historiador, para que melhor, né? O historiador Mário Belloli, que inclusive já contou parte, já escreveu a respeito de parte dessa história. E agora a gente está indo aí rumo aos 140 anos. Seu Mário, eu queria que você destacasse a importância dessas duas datas e de que forma aí Criciúma foi construída ao longo desses 140 anos. É realmente são 140 anos de história, né? Quer dizer, desde que o homem povoou esse território indígena, né? Agora, é importante essa comemoração, porque nós estamos abrindo hoje no dia 4 de novembro. 4 de novembro também foi uma luta para chegar à criação do município e eleger o seu primeiro prefeito. Então, é a partir daí que eu comecei também a pesquisar, porque eu tinha uma relação muito grande com o imigrante italiano. E como criciumense, na época de 1880, estava chegando aqui em Criciúma os imigrantes italianos. E nesses imigrantes italianos vinha também o Marco Rovares, que era o primeiro prefeito, foi exatamente o lutador para a criação do município de Criciúma, no dia 4 de novembro de 1925. Essa importância que a própria Eldorado, vocês, a TV, dando esse ênfase, esse foco importante na história, porque é uma oportunidade para que as pessoas também contem sua história. Porque quando eu falei em 140 anos, eu sempre me motivou a dizer o seguinte: 140 anos de Criciúma, a sociedade contando sua história. E vai acontecer. Eu vi que hoje, nesse lançamento da própria Eldorado, que assumiu um projeto muito importante para o resgate, inclusive pedagógico, para mostrar à sociedade o que ela fez, ela própria contando a sua história. Então, eu, como pesquisador, venho há muitos anos resgatando fotografias, documentos, entrevistas. Hoje nós temos histórias em qualquer segmento, porque a história ela é construída a cada tijolo. Quer dizer, a pessoa que chega em Criciúma, seja operário, empresário ou jornalista, ele já dá o primeiro passo. Ele já pode registrar que já é história. Então, a história é tudo aquilo que a gente faz. A história, que eu sempre enfatizo, é a história da cultura. A cultura, ela é ampla. A cultura está em tudo. Está no fazer, está no realizar, está no sonhar também. Estamos de volta. Muito bacana essa questão do aniversário de Criciúma, 140 anos de Criciúma no dia 6 de janeiro. Letícia Zanini, sobre o que falamos nesta segunda-feira. Você vem com uma história de dividir a melancia? Não, é que lá no... Boa tarde, Mestre. Lá no escritório, para ver como essas coisas pegam, né? Tem uma pessoa que, quando a gente está tudo saindo, ela sempre fala, que é a Juliane, partiu a melancia. Daí todo mundo pega, partiu né? Melancia. Tipo, estamos indo, vamos embora. É nesse sentido, mas nós não vamos falar sobre isso. Juntou melancia, então. Hoje eu quero falar sobre um tema que é muito importante, levando em consideração que a gente está cada vez mais aumentando, né, a nossa capacidade de ter saúde, longevidade. E aí, como ficam essas pessoas com mais de 50, 60 anos e as contratações nas empresas, né, Messer? Tá me interessando esse assunto. E hoje, quando eu estava me arrumando para vir para cá, eu vi, tô cheio de cabelinho branco, é bom eu começar a pensar nisso também. Meu filho está de aniversário hoje e ele faz 31 anos. E aí eu liguei para ele, te prepara para passar dos 100. Eu disse, não, mas é isso, é a realidade, né? Com certeza, né? As próximas gerações vão passar de 100 anos com tranquilidade. Não é o meu caso, infelizmente, mas espero durar como a minha avó, que foi até os 98 anos. E com saúde, isso que importa, né? Então, a gente precisa falar sobre essa questão das discriminações que existem e principalmente da diversidade, né? Existe muito hoje uma discussão sobre a questão de gênero, de raça, cultural e pouco se fala sobre a questão da idade.
Porque para muitas empresas esse conteúdo fica velado. Mas para você que tem mais de 50, 55 anos, que participou de processos seletivos e que já ouviu, né, uma negativa, pode ser que a sua idade tenha sido um fator de restrição para que você tenha aí uma grande oportunidade ou uma nova recolocação. Então a gente precisa falar sobre isso exatamente porque o Brasil, né, é um país aí que está envelhecendo também. E aí, como ficam essas contratações? E a pergunta é, o que as empresas ganham com pessoas mais maduras no seu time, né? Com pessoas mais seniores no seu time? Eu tenho certeza que as empresas ganham muito, mas para isso elas precisam se conscientizar. A Deloitte fez uma pesquisa. A Deloitte é a maior consultoria mundial, né? Tem 300 mil colaboradores no mundo inteiro. E fazendo uma pesquisa com 10 mil empresas, a pergunta era se ter pessoas mais velhas era entendido como vantagem ou desvantagem competitiva para o negócio. Adivinha a resposta, Wesser? Desvantagem. Desvantagem. Mais de 6 mil organizações entendem que é desvantagem. Por isso que a gente precisa primeiro conscientizar, né, empresas e os seus processos para mudar esse mindset, porque a idade não necessariamente tem a ver com entrega, né? Entrega tem a ver com vontade, com disciplina, com conhecimento, com desenvolvimento de competências e não necessariamente com idade. Se for assim, um estagiário não tem nada para entregar porque ele não tem nenhuma experiência e uma pessoa mais velha já tem muita experiência e às vezes não cabe numa cadeira. Então, o que as empresas ganham? As empresas ganham resposta, porque a experiência faz com que a gente consiga responder situações, dilemas, dificuldades, adversidades com uma maneira muito mais ágil do que quem nunca viveu, né? É só você pensar num primeiro conflito que você teve no trabalho. Provavelmente você gastou um tempo muito maior e talvez não teve tão êxito por ter sido a primeira vez e ter passado por uma experiência dessa. À medida que a gente vai ganhando mais e mais experiências, as situações ficam mais tranquilas. Então a gente não pode deixar de levar em consideração todo o know-how que uma pessoa construiu ao longo da sua carreira. Essa questão, o ideal seria então o equilíbrio, por exemplo, a grande maioria das empresas é isso, o equilíbrio? Com certeza, por isso que a gente fala em diversidade. O que diversidade é, se nada mais é do que incluir várias pessoas diferentes, e não importa o nome que a diferença tenha, para que se tenha equilíbrio sob forma de perceber o mundo. Então as empresas precisam aí treinar seus líderes para compreender isso, os recrutadores precisam minimizar a capacidade de julgamento para que mais e mais pessoas possam compartilhar todo o seu know-how, sua expertise dentro de cenários corporativos. Eu já estou chegando nessa faixa e felizmente a minha profissão, a nossa profissão, aqui ela faz com que a experiência ela é muito importante no nosso segmento. Então eu não tenho medo de envelhecer com dificuldade de perder trabalho, de perder emprego. Claro que é aquela questão de remuneração, mas me chama a atenção numa coisa hoje, nos grandes veículos de comunicação. O que estão fazendo? Quem estão colocando de chefe de redação? Antigamente você tinha que atingir uma certa idade para virar chefe de redação. Hoje um dos maiores veículos do país em termos de jornalismo no rádio está colocando um jovem de 35 anos, chefe da redação. Sabe qual é a média idade? Eu estou mais ou menos aproximado aqui, a média de idade dos comandados, dos principais comandados dele, 55, 60 anos de idade. E ele tem 35. Felipe Moura Brasil comanda um dos times de mais veteranos do rádio. Né? Isso é muito bacana. Com certeza ele tem competência para a liderança e vai e deve, né, na verdade, aprender com as pessoas mais experientes, certo, que a gente chama de mentoria reversa. Então, quando uma pessoa mais júnior aprende com alguém mais sênior. E aí é que está a grande sacada das empresas que vão, sim, ter competitividade. É que para você liderar também, e eu estou falando da experiência de quase 60 anos, 57 anos de idade. Chega num certo período, para você desenvolver tudo aquilo que... Nem sempre você tem a paciência. O jovem tem sim, além... Ele vai buscando se... reúne com um time experiente e ele vai tirando de cada um pouco, mas ele tem muita vontade, tem muito gás. Tem uma energia, né? Uma energia de ação. Grande, é verdade. Fechamos por aqui o programa de hoje, Letícia. Obrigado. Muito Boa obrigada. semana para todos nós. Obrigada para você também, para todos vocês. Voltamos amanhã pontualmente ao meio-dia. Você fica agora com o RTV Sport Show, Paulo Coutinho, Matheus Mastella, que vai mandar muita informação para você a partir de agora. Boa tarde. RTV Notícias. Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Uniaselv. E Rap.